Olá, hoje o tema é um assunto bem delicado, mas é muito importante a gente falar sobre ele. É sobre o aumento da violência doméstica em tempos de pandemia. E para isso, eu te convidei uma pessoa muito especial. Ela é titular da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre, Tatiana Bastos. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem? Boa tarde a todos. O prazer é enorme estar participando desse bate-papo. Quero cumprimentar também todos que nos assistem e agradecer realmente. Estou muito feliz de poder participar dessa conversa para que a gente possa compartilhar então um pouco do trabalho da Polícia Civil, do trabalho que a gente está realizando como um dos atores da rede de proteção e enfrentamento à mulher, principalmente nesse período em que a gente vive uma pandemia dentro da outra, né? A pandemia do Covid-19 e a pandemia da violência doméstica e familiar contra a mulher, que a própria Organização Mundial da Saúde já considera há muito tempo como sendo em níveis epidêmicos, principalmente no nosso país, e a gente precisa realmente trabalhar e problematizar um pouco sobre essas questões e fazer um enfrentamento célere e adequado também que esse assunto reclama. Pois é, Tatiana, a gente sabe que a questão da violência em relação à mulher sempre foi algo que vem há muito tempo, né? Vem passando de geração para geração, e essa mulher que convive ou que conviveu com as mulheres da sua família, sofrendo agressão de todo tipo, sofrendo negligência e não podendo falar nada, porque a mulher não poderia questionar sobre a questão da violência, ela tinha que simplesmente calar. Mas hoje, na atualidade, a gente percebe que existe o debate em torno da questão da simetria de poder entre homens e mulheres. Então, a violência se tornou uma questão de saúde pública. Por isso que eu te pergunto assim, como que ainda hoje, né, em pleno século XXI, onde a gente pode conversar sobre o tema, ainda persiste e cada vez aumenta mais? Como é que tu enxerga esse panorama? Na verdade, a violência doméstica e familiar, ela é uma das espécies da violência de gênero, que é justamente essa violência preconceito, essa violência discriminação que acontece pelo simples fato da vítima ser mulher. Ela é uma violência estrutural, é uma violência histórica, cultural e que diz respeito, é uma das expressões de um sistema patriarcal, machista e sexista no qual todos nós ainda estamos inseridos. Por mais que a gente tenha avançado muito na conquista de direitos, de espaços, de legislação, né? Por mais que a gente fale sobre o tema, debata essas questões em redes sociais, em mídia, na televisão, em campanhas de prevenção, a gente tem que perceber que a gente está trabalhando com um tema, uma violência extremamente enraizada, né, na nossa sociedade. São relações ainda extremamente hierárquicas, essas relações havidas nesse âmbito doméstico, familiar e afetivo das mulheres. São relações ainda de poder, de subserviência, em que todo um sistema de crenças muitas vezes vai sendo mantido e reiterado, não só por nós mulheres, mas também pelos homens e pela sociedade como um todo, que às vezes justifica e naturaliza essas violências. Então, o que a gente precisa fazer é promover uma verdadeira transformação cultural. Né? Não basta apenas a gente falar sobre isso, a gente ter uma legislação protetiva, a gente ter equipamentos que protegem as mulheres, porque isso, claro, a gente vai estar enfrentando o sintoma, mas não vamos estar enfrentando a causa. A causa a gente só enfrenta com educação, né? Por isso que a prevenção é tão importante, a prevenção primária, principalmente. E a lei fala disso. A nossa legislação, que é de 2006, a Lei Maria da Penha, ela já foi considerada uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. E por que o Brasil ainda figura, né, dentre os países mais violentos do mundo? O quinto no ranking de feminicídios, né, o oitavo no ranking de violência doméstica e familiar. Porque apesar da legislação, a gente precisa fazer com que as políticas públicas que essa legislação prevê, que tem que ocorrer de forma, né, simétrica, articulada, organizada e coordenada nos 3 níveis governamentais, e principalmente envolvendo uma série de atores, porque a gente está falando da vida dessa mulher, né, da mulher na sua integralidade, que é o que diz a lei, não tem como dissociar a mulher da situação de violência que ela vive, né? É o parceiro dela, ou é o pai, ou é o filho, então é alguém com quem ela tem uma estrutura de vida
em comum, é o pai dos filhos dela, é alguém com que muitas vezes ela tem uma dependência econômica, uma dependência afetiva, uma dependência psíquica, a própria questão da transgeracionalidade dessas violências, né, que vão passando aí de geração para geração, as vivências que a gente tem dentro de casa e que vão respaldando muitas vezes, né, forjando as nossas condutas e aquilo que a gente tolera e aquilo, né, que a gente acaba muitas vezes compreendendo como sendo o nosso papel social. Então, a gente precisa trabalhar sob a ótica da educação e sob a ótica da reeducação, que é o que diz a nossa legislação. Trabalhando, então, com aqueles que já estão cometendo crimes ou já praticam violências, que é a reeducação dos agressores, por exemplo, para que a gente possa fazer com que eles percebam, e nisso a gente tem aí os grupos reflexivos, por exemplo, para que eles percebam, tanto eles quanto as mulheres, que nós não podemos mais legitimar e nem reforçar essas condutas violentas. Sabe o que eu observo, assim, Tatiana, que a violência psicológica, ela abre porta para os outros tipos de violência. Por quê? Porque é algo que a mulher negligencia. Muitas vezes ela não se dá conta que ela está sendo agredida, ela não sabe dizer não para uma voz alta ou para um insulto. Quando a mulher escuta, tu não presta para nada, tu não vale nada, tu é uma burra, isso vai fazendo com que a mulher vá perdendo a sua autoestima. Não é uma agressão física que deixa marcas, mas isso vai desqualificando essa mulher, ela vai perdendo a sua autoestima e a capacidade de assumir a sua própria vida, assumir a sua própria identidade e ir em busca daqui dos seus ideais, dos seus sonhos. Então, vai limitando essa mulher. Eu acho importante a gente sinalizar isso, da importância dela perceber e da importância dela não aceitar esses insultos que no dia a dia, muitas vezes, vai passando despercebido, mas vai deixando ela totalmente fora do seu controle. Como é que tu percebe isso É no teu dia a dia? exatamente isso. A violência psicológica ela é uma das formas mais sutis e mais perversas de violência contra a mulher. Né? A Lei Maria da Penha fala em 5 tipos de violência. A violência psicológica, que geralmente é a primeira que se estabelece, é a mais comum, a mais habitual e a mais adoecedora, né? Como tu mesmo falavas, a que mais reduz a autoestima da mulher e a que mais deixa a mulher refém de outras formas de violência, realmente presa a essa relação cativeiro. A violência física, que é aquela que deixa marcas na pele, ao passo que a violência psicológica deixa marcas mais na alma, né? Marcas invisíveis, mas marcas muitas vezes indeléveis, e é por isso que ela é tão preocupante. A violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral, que são os xingamentos, né? Os xingamentos, aquilo que abala a reputação da mulher, a sua honra, né, objetiva, a sua imagem perante terceiros. Isso é tido pela lei como violência moral. E a violência psicológica, justamente por ela ser invisível e não deixar marcas aparentes, ela é uma violência que acaba fazendo que as mulheres não percebam, sequer, né, se entendam como vítimas de violência. Ela vai passando despercebida e ela vai justamente fazendo isso, reduzindo a autonomia dessa mulher, reduzindo a sua capacidade de autodeterminação, né, de fazer as coisas dela. Muitas vezes ela deixa de trabalhar, muitas vezes ela se julga incapaz para fazer determinada atividade, ela se afasta da sua rede de convivência e vai se isolando dentro da violência, ela vai sendo desconstituída por esse agressor diariamente, porque ela é algo reiterado, né? Uma violência cotidiana e uma violência de repetição. E além de todas essas sequelas que a gente está falando, que vão prendendo essa mulher ao que nós chamamos de ciclo da violência conjugal, que é justamente o que dificulta que essa mulher peça ajuda e tome a iniciativa de sair dessa relação, né, que tome a iniciativa de fazer uma denúncia, de ir a uma delegacia e de dar um basta na violência que ela sofre. As violências psicológicas, elas são adoecedoras, né? Elas adoecem a alma, né, a psique, e adoecem também o corpo, porque uma série de doenças psicossomáticas se desenvolvem a partir, né, dessas violências aí continuadas e violências que vão justamente subtraindo muito da identidade dessa mulher. Então, ela é extremamente preocupante, ela é difícil de ser trabalhada, como a gente falou, difícil de ser percebida, mas ela precisa ser denunciada o quanto antes. Então, dentro da violência psicológica, eu tenho uma série de condutas que a lei prevê, nem todas são condutas criminosas, mas não por isso deixam de ser violência. Mas dentro da psicológica, eu tenho, por exemplo, a ameaça, né, que é extremamente importante que essa mulher denuncie,
A ameaça, inclusive, é o crime que mais antecede um feminicídio, né? Então, as condutas que mais antecedem feminicídio são duas formas de violência psicológica: a ameaça e a perturbação da tranquilidade, na forma de perseguição e na forma de atos de excessivo controle. Esses são os sinais vermelhos para as mulheres, né, que estão em relacionamentos abusivos ou até violentos, para que elas já peçam ajuda e comecem a se movimentar no sentido de denunciar e de romper esse ciclo de violência. Ameaça, cárcere privado é outra forma de violência psicológica. Como eu falei, todo ato de perseguição, ele lhe espera na saída do trabalho todo dia, né? Claro, fazendo contra a vontade da mulher, né? Ela já disse que não deseja mais manter um relacionamento, por exemplo, e ele insiste, ele manda incessantes mensagens, ele procura toda a rede de amigos dela para buscar falar com ela, ou ele a persegue na rua, a persegue no seu local de trabalho, né? Essas condutas que a gente chama, há alguns países que já tipificam isso como stalker, né? São inclusive passíveis de inúmeras medidas cautelares fora do nosso país, em países que realmente já têm essa conduta como algo típico e preocupante, mas a gente precisa estar atento, porque isso sim indica um comportamento de risco por parte do agressor. É o momento em que o agressor passa a viver a vida dele pautada na vida dela, né, em controlá-la. Então, esse é o homem que mais chega muitas vezes a um feminicídio, e muitas vezes essa mulher chegará ao feminicídio, será vítima da violência letal sem nunca ter denunciado anteriormente o seu agressor, que é o que acontece no nosso estado, principalmente, em que as mulheres que morreram no ano passado, de todas as mulheres mortas por seus companheiros em 2019, foram 97 mulheres mortas no ano passado, 96% delas não tinham medidas protetivas de urgência. Então, não tinham nenhuma medida de proteção que as retirasse ou que auxiliasse, de alguma maneira, essa mulher a sair de uma situação de risco. Recentemente aconteceu em Livramento um caso de duas mulheres em menos de 2 dias, 2 casos de feminicídio. Me chamou a atenção, primeiro, o movimento de mulheres que foram contra isso e que lutam por melhores condições para a mulher, e, ao mesmo tempo, depoimentos de homens mandando essas mulheres voltarem para casa, para lavar a louça, para cuidar da casa. Então, ainda a gente percebe essa dificuldade dessas mulheres, e de nós mulheres podermos expor as dificuldades, de poder vir te procurar, te pedir uma ajuda. Então, eu fico pensando quanto essas mulheres sofrem caladas, mesmo estando no período em que estamos vivendo hoje em dia. E aí eu não sei, assim, em que condição chega muitas vezes a mulher para te pedir ajuda. Ela chega com violência psicológica ou ela já chega já com uma agressão física, ou isso acontece de ambos os casos, Tatiana? O que mais aparece é violência psicológica, tá? Os mais registrados, crimes e contravenções, dizem respeito à violência psicológica. Mas quando ela já está num grau bastante intenso, né? Em que essa vítima já está realmente com muito medo, muito apreensiva, muitas já foram ameaçadas por armas de fogo, por exemplo, muitas estão realmente com a vida sobrestada, porque ele não permite mais que ela viva sem persegui-la, né? A impede muitas vezes de sair de casa. Então, quando chega a violência psicológica, por mais que seja o fato que mais chega ao nosso conhecimento, não quer dizer que as mulheres denunciem no primeiro momento que isso acontece. No Brasil, a média de tempo que uma mulher aguenta calada e tolera atos de violência são 10 anos. Então, é nesse estágio que elas chegam para a gente, extremamente adoecidas, fragilizadas, abaladas emocionalmente, né, com sofrimento psíquico muito intenso, precisando de acompanhamento psicológico, precisando muitas vezes de acompanhamento psiquiátrico, né? Então, todos esses encaminhamentos as delegacias especializadas fazem, né? Praticamente todas as DEAMs, são 23 no estado, elas possuem alguma rede que lhe dá um suporte para absorver essa demanda. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem uma rede, claro que ela não é perfeita, claro que ela tem lacunas e falhas, mas a gente consegue dar atendimento para praticamente todas as mulheres que nos buscam, ou na rede local, ou a gente faz algum outro tipo de encaminhamento para um local seguro, né, para que essa mulher saia de uma situação de risco. Aquelas que estão em situação de risco, a gente tem plenas condições de auxiliá-las, desde que haja, né, a adesão dessas mulheres. E é aí que a gente vai enfrentar uma grande dificuldade, que a maioria das mulheres não percebe, né, o grau de risco no qual elas estão inseridas. A tendência da mulher é justificar as condutas dos agressores,
né? É só a gente refletir um pouco quantos relacionamentos abusivos nós mesmas já não vivemos e acabamos muitas vezes nos culpando, né, nos responsabilizando e justificando, tentando compreender as condutas daquele homem abusador. Então, essa é a dificuldade que as mulheres têm, que faz com que elas, muitas vezes, subestimem o seu agressor e não imaginem que serão, que poderão vir a ser vítimas de feminicídio. E é justamente essas as mulheres que mais morrem. Como eu falei, morrem caladas, morrem sem nunca ter pedido ajuda. E nenhuma morre no primeiro ato de violência. O feminicídio nunca é o primeiro ato de violência. Certamente esse agressor já teve uma série de comportamentos violentos, geralmente, inclusive a sua rede primária já conhece, já tem conhecimento, pelo menos quando a gente começa a investigar esses crimes, a gente percebe que em praticamente 100% algum familiar ou amigo, às vezes um familiar não, mas uma amiga, né, alguém do seu local de trabalho já tinha conhecimento que ela vinha passando por violência. Algumas já tinham, inclusive, sido vítimas de tentativas de feminicídio anteriores que nunca foram denunciadas e acabam muitas vezes chegando, como a gente falou, essas violências vão passando de maneira totalmente invisível, sem nenhuma notificação e chegando ali adiante a um feminicídio. Então, isso é que nos preocupa, é essa subnotificação da violência. Nós não temos que nos preocupar se chegam muitas mulheres aqui. Chegam, e tomara que cheguem cada vez mais mulheres, porque a violência está acontecendo. Não tem como a gente colocar panos quentes e invisibilizar como era antigamente esse tipo de violência. Antigamente não aparecia, e não é por isso que não acontecia, né? Nunca Sim. aconteceu tanto. Agora, com certeza, a gente tem índices de violência muito menores do que nós tínhamos no século passado, nas décadas anteriores, mas eram violências extremamente invisíveis. A gente percebe muito isso ainda no interior do estado, por isso os feminicídios têm crescido no interior do estado, em municípios muito pequenos, tem sido a maior incidência de feminicídios, principalmente nesse ano de 2020. Por quê? Porque geralmente são municípios ou sem nenhuma estrutura de rede, né? Ou extremamente conservadores. A gente sabe que o gaúcho é um povo muito machista. Muitas vezes, como a gente viu lá em Livramento, a violência institucional acontecendo para calar essas mulheres, né? Então, nos poucos espaços que essas mulheres ainda têm de fala, de busca, de procurar, de falar, de problematizar aquelas questões, muitas vezes elas são caladas também, né? Ou pelo poder público ou pela própria sociedade local. Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. É só assim que a gente vai mudar essa realidade. Não é invisibilizando, não é dizendo, olha, a violência não acontece no meu município, a violência não acontece na minha casa, ou, eu nunca fui vítima de violência de gênero. Sim, nós já fomos, todas nós já fomos e somos, né? Praticamente todos os dias, ou em boa parte da nossa vida, a gente passa por violências de gênero sem perceber, né? De maneira praticamente despercebida, a gente vai muitas vezes transitando nas nossas relações interpessoais sem começar a refletir sobre como isso vai, de alguma maneira, abalando a nossa autoestima e a nossa identidade. Ou também porque não quer enxergar, né, Tatiana? Prefere não enxergar porque quer viver aquela relação, acreditando que aquela pessoa é a pessoa que ela idealizou para a sua vida. Então, eu te pergunto assim, A qual é o... cumplicidade com a violência, né? Como dizia É, a Ruth Cardoso, a cumplicidade dessa mulher com a violência, isso é muito habitual também, infelizmente. uhum. E qual o primeiro passo para essa mulher que está nos escutando agora, que está fragilizada, sofrida? O que que ela, para quem que ela tem que ligar? É para o 180? Ela tem que ir direto na delegacia da mulher? Em qual local ela vai pedir ajuda, socorro, orientação? A gente sabe que o processo de tomada de decisão ele é complexo, doloroso e geralmente demorado. Então, geralmente, essa mulher, primeiro, ela vai tentar se aconselhar com alguém, conversar, dividir com alguém essa dor, já é o primeiro passo. Até para que ela consiga organizar melhor as suas ideias. Quando ela muitas vezes conta isso para uma amiga, para um familiar, né, para sua psicóloga, para alguém que ela tenha algum nível de confiança, é uma maneira dela desabafar, de com certeza ela dar um pouco de vazão para as suas angústias e de organizar um pouco as suas ideias. Então, claro que a gente vai dizer que o primeiro passo é denunciar, né? Procure uma delegacia e denuncie. Mas a gente sabe como é difícil para essa mulher fazer isso no primeiro ato de violência, porque nem sempre ela está segura o suficiente para dar sequência e preparada, porque isso vai modificar a vida dela. Né? Nem sempre ela está preparada, se ela estiver sozinha, para dar sequência a isso tudo, muitas vezes denunciando o próprio, né, companheiro, o próprio marido, alguém que está vivendo com quem ela estruturou uma vida, com que ela fez, tem sonhos e planejou uma vida ao lado. Então, pode compartilhar isso. Muitas vezes, essa rede primária
são justamente as pessoas que vão dar um apoio, um incentivo e até acompanhar essa mulher a uma delegacia. Mas se mesmo fazendo isso, você não teve ainda esse suporte, né, necessário, porque infelizmente nem todos compreendem a importância dessas denúncias, ou até muitas vezes querem acobertar, achando que aquele homem agressor é um homem bom, ou é um homem que não lhe deixa faltar nada, né, um homem que sustenta a casa. Então, muitas vezes, a gente não vai ter esse eco nas nossas relações ali próximas de que aquilo já é uma forma de violência. Aí você pode procurar diretamente uma delegacia de polícia, todas as delegacias continuam funcionando 24 horas no atendimento presencial, mas pode buscar também para aquelas que não têm como sair de casa ou estão respeitando realmente as recomendações, né, do Ministério da Saúde, os protocolos de saúde, pode procurar o WhatsApp da Polícia Civil para fazer uma denúncia, que é o DISC 51 984440606. Esse é um canal, então, que vai poder interagir com uma atendente de forma silenciosa, porque é só escrever, não é um canal telefônico, né? Ela vai escrever, ou ela ou qualquer pessoa pode buscar esse mesmo canal. A gente sempre recomenda que ela não salve na sua agenda de telefone com o nome da polícia, né? Salve com o nome de uma amiga, de preferência de uma mulher, até porque é muito comum os homens acessarem, né? Homens agressores, abusadores acessarem os telefones das suas companheiras, então é bom apagar esses rastros todos e depois de conversar, de trocar mensagens, também apagar todas as mensagens trocadas com esse atendente da Polícia Civil, que vai orientá-la e que vai encaminhar aquilo para a delegacia que tem atribuição para apurar. Mas o canal mais rápido é a delegacia online, tá? Porque a delegacia online, a própria mulher já fará o registro de ocorrência policial, né, de um telefone celular ou de um computador. Ela vai entrar no site da Polícia Civil, pc.rs.gov.br, vai procurar lá a delegacia online e vai fazer ocorrência policial. Todo tipo de crime da Lei Maria da Penha pode ser denunciado ali e ela pode, inclusive, sinalizar que deseja uma medida protetiva de urgência. Ela vai dizer que deseja a medida quando nós recebermos essa ocorrência na delegacia, porque isso vai ser distribuído para a delegacia do local do fato, a gente fará contato telefônico com essa mulher para ouvi-la por telefone, para fazer o questionário de avaliação de risco por telefone, para pedir a medida protetiva se ela tiver interesse, tudo isso por telefone. Vai tudo ser remetido ao judiciário sem precisar de nenhuma outra ação ou assinatura dela, né? Isso tudo já está regulamentado na Polícia Civil, né, com protocolos conjuntos com o Poder Judiciário. Por isso que é importante que essa mulher, quando faz a ocorrência na delegacia online, que ela coloque, confira bem se os telefones estão corretos e coloque mais de um telefone de referência. Porque o que está acontecendo é que a gente tem recebido muitas denúncias, né, da DOL, muitas ocorrências da DOL, e não tem conseguido contato com essas mulheres, porque os telefones ou não atendem, ou porque os telefones estão errados. Então, isso tudo vai atrasar o atendimento, né? Então, é importante que a mulher coloque o máximo de elementos ali, pensando assim, ó, essa é a minha comunicação com a polícia. Preciso colocar o máximo de informações. Pode, inclusive, anexar documento, anexar áudio, tudo isso é possível lá no site da Polícia Civil, que isso tudo vai facilitar depois a nossa remessa ao Poder Judiciário. Mas o mais importante são os telefones atualizados e que ela fique vigilante ao telefone, observe, né, que vai tocar para ela poder atender, ou evitar que ele atenda. É claro que a gente tem uma abordagem, né, para fazer. Sempre quem liga são mulheres, nunca são homens, para o telefone dela, e a gente sempre pergunta se é ela, se ela pode falar, se um homem atende, a gente diz que é uma amiga, então a gente tem todo um cuidado para fazer essas abordagens. E a gente tem, claro, também o Disque 180, que é um serviço já antigo, uma Central Nacional de Atendimento à Mulher, e o Disque 181, que são, na verdade, Disque Denúncia. Pode ser anônimo, é 24 horas por dia e é preservado o sigilo da fonte, né? Ninguém vai expor o denunciante, até para não colocá-lo também em situação de risco. Tá, mas aí depois ela faz a denúncia tanto online ou pelo 180, e aí entra em contato, e aí ela é convidada a vir conversar pessoalmente, ou Não como é? Não? necessariamente, Não não. A gente tem feito necessariamente. tudo em casa, não. Todo o atendimento presencial a gente tem feito à distância. A gente ouve por certidão, a gente encaminha para corpo de delito, inclusive o nosso ofício do DML para o e-mail dela. Tudo isso hoje tem sido feito por telefone. Né? Claro que se ela tiver como vir, é muito mais rico um depoimento feito, né, na delegacia, presencialmente. Mas não necessariamente. Hoje a grande maioria tem sido ouvida à distância. Né? A gente tem, até pela demanda tão intensa que a gente tem, para a gente também é mais rápido,
trabalhar dessa forma. Quando a gente agendava as oitivas, a gente tinha um atendimento muito mais limitado, então é melhor para a vítima, para a gente e para o judiciário tem tido o mesmo valor probatório. Então, não tem tido nenhum prejuízo para a investigação. Só quem não pode ser ouvido à distância é o agressor, né? O interrogatório tem que ser presencial. Então, ele sim, aí a gente intima, ele vem para a delegacia, ele vai ser ouvido aqui, tá bem? A vítima e testemunhas a gente tem feito por telefone. A gente só tem feito presencial hoje se for algum crime grave, como feminicídio e estupro. Esses a gente tem ouvido presencialmente. Muito bem. E me diga uma coisa, assim, Tatiana, o que tu diria para essa mulher, para ela não precisar esperar 10 anos para pedir ajuda, para pedir socorro? O que tu pode dizer para essa mulher que está nos escutando agora, mas que está em situação de violência doméstica? O que eu diria? Não só para uma mulher que já está em situação de violência doméstica, mas uma mulher que está num relacionamento abusivo ou está sofrendo maus tratos emocionais. Ele não vai mudar, né? O homem não vai mudar. Então, se a sua relação não está bem, se você não está feliz, está desconfortável, tem medo ou é intimidada pelo seu parceiro, isso já é um sinal vermelho. Então, o que eu digo para elas é: mude você, né? Quem tem que mudar a sua vida é você, procurando ajuda, denunciando, aderindo muitas vezes aos encaminhamentos que a gente propõe em delegacia, porque a maioria das mulheres acaba não aderindo, e aí isso tudo faz com que ela vá perdendo, né? Mais tempo, vai ficando mais adoecida do ponto de vista emocional, né? Ela volta para o agressor várias vezes, porque isso faz parte, né, desse ciclo de violência. Então, quanto antes essa mulher procurar ajuda e se fortalecer do ponto de vista emocional, mais preparada ela vai estar para dar sequência à ruptura, né, dessa relação violenta. Porque o que a mulher imagina e faz com que ela fique presa por muito tempo é que a responsável é ela, né? Ou que ele vai mudar, ou que ela vai conseguir modificar aquela conduta, que ela vai fazer com que ele deixe de ser um agressor. Isso não vai acontecer. A pessoa só muda quando ela quer mudar. Então, por isso que eu digo, a gente pode mudar a nossa vida, mas a gente não pode mudar do outro. A gente pode até ajudar, conduzir, mas a gente não pode modificar o comportamento de uma terceira pessoa. Então, essa é uma responsabilidade dele. A hora que ele quiser mudar, e é muito mais fácil ele mudar fora do relacionamento do que dentro do relacionamento, que está, né, inserido essas situações todas de violência. Então, é assim que essas mulheres precisam proceder, se dando conta, percebendo que aquilo ali, aquelas condutas já são formas de violência, ainda que extremamente sutis, e procurando ajuda. Por que a gente fala vá numa delegacia, principalmente uma especializada? Porque numa DEAM, ela vai ter todo esse atendimento. Ela não vai ter só um atendimento policial, né? Ela vai ter todo o encaminhamento para a rede. Aqui eu tenho acolhimento psicológico, eu tenho acolhimento psicológico online, né? A gente caminha também para o psicossocial ali do IGP, quando vai fazer a perícia de corpo de delito. Então, dentro de uma delegacia, ela consegue não só fazer um registro, que vai buscar a responsabilização criminal do agressor, não só pedir uma medida protetiva, que vai lhe proteger daquele agressor, porque vai proibir o agressor de ter determinadas, de praticar determinadas condutas, como ela vai também ter acesso, é a porta de entrada para toda uma rede de apoio que é necessária para que ela possa, né, sair e seguir firme nesse processo, nessa ação penal da Lei Maria da Penha. Muito bem, muito bom. Eu vejo assim, Tatiana, que essa questão da violência é um tema que incomoda muito, porque faz com que a pessoa saia da zona de conforto e perceba que realmente ela está vivendo uma situação desgastante, frustrante, e que ela precisa tomar uma atitude. Então, por isso que mexe, incomoda, e muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir e de falar nesse tema, mas por isso que foi muito bom esse bate-papo contigo hoje, esclarecedor, e com certeza vai ajudar muitas mulheres que estão nos ouvindo agora e que estão precisando apenas de um empurrãozinho assim para buscar ajuda, para buscar uma orientação de alguém para sair dessa vida que elas estão vivendo. Te agradeço mais uma vez a tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Imagina, muito obrigada. Quem agradece sou eu pela oportunidade. Quero desejar realmente uma boa noite a todos e dizer que a Delegacia da Mulher fica aqui no Palácio da Polícia. Ela é aberta 24 horas em regime de plantão e a DIPAM, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Estado, também fica aqui no primeiro andar do Palácio da Polícia, divisão da qual eu sou diretora, e a gente fica sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, questionamento que venha a surgir e para
propriamente poder fazer, compartilhar cada vez mais o trabalho da Polícia Civil em todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Muito